Você que é meu aluno da terceira série do ensino médio, né? Estou aqui novamente para falar com você na nossa aula de projeto de vida, mas antes eu quero compartilhar uma informação importante aqui com você a respeito do Enem, tá? Você jovem que quer fazer o Enem, tá? Coloquei aqui para você na tela a isenção da taxa do Enem. Você que é aluno da escola pública, né? Sempre estudou na escola pública, ou que também, né, já estudou em escola particular, mas era bolsista, você tem ali o direito da isenção no Enem. Tá? Agora, quando você é bolsista, tem um tempo, tem que verificar lá na hora que você entrar para fazer a inscrição lá. Tá? Então, fique atento. A isenção da taxa do Enem, ela precisa ser realizada, a de 2023 agora, pode ser solicitada de 17 a 28 do 4. Eu vou colocar essa informação agora em todas as nossas aulas até o dia 17 ou até o dia 28 do 4. Vou estar colocando para você alertando. Você vai entrar lá no site do INEP, né? Vai fazer tudo que ele está pedindo lá para você, tá? Tem provavelmente lá um questionário, né, social, né, sociocultural que você tem que preencher para você ter o direito da isenção, tá? Não perca essa data, de 17 a 28 do 4. Professor, eu não quero fazer o Enem. Gente, vou falar uma coisa para você. Você fez o Enem, você não é obrigado a entrar na universidade. De repente agora você não tem esse pensamento. Mas vale a pena você que é aluno da terceira série do ensino médio fazer a isenção, fazer sua inscrição, fazer a prova lá no final do ano. De repente você decide mudar todo o seu caminho e aí, né? Já está lá com o Enem feito, realizado, tá bom? Então pense bem. De repente agora você não tem a vontade, mas faça a isenção. De repente lá no final você resolve fazer a inscrição, não paga nada. Você não vai pagar nada se você fizer a isenção, tá bom? Vamos começar agora a nossa segunda aula de projeto de vida. Só lembrando que na primeira aula eu coloquei a aula gravada aqui com o professor, né, comigo, falando sobre o mapa mundi do trabalho, a importância. Eu vou colocar novamente para você no final, eu coloco e faço um resumo da aula. Eu passei para você que a geração XYZ, né? Já coloquei para você, espero que você tenha gostado. Se inscreva lá no canal também, né, do professor que veio falando com vocês, tá? Da geração XYZ. Eu pretendo colocar para vocês agora um vídeo para a gente começar e depois desse vídeo eu coloco para você novamente a aula, tá bom? E lembrando que o diário de práticas e vivências eu vou pegá-lo agora. Quero passar pegar agora sim, hoje na aula presencial. Vou dar uma passadinha na escola, porque eu já estou aqui na escola gravando o vídeo e vou pegar o diário com vocês. O vídeo do Leandro Carnal, ele vai falar um pouquinho sobre a tecnologia, né? Essa tecnologia vem avançando cada vez mais e ela está entrando também dentro das escolas, dos ambientes escolares, inclusive para a realização de trabalhos e de pesquisas através da inteligência artificial. Nós já temos alunos que estão burlando, né? Como assim? Ele, ao invés de precisa realizar um texto, ele, ao invés de realizar, ele pede para a inteligência artificial realizar. Então, vou colocar um trecho aqui, mais ou menos 15, 20 minutos do Leandro Carnal falando. Terminou, volto com a aula, deixo aí depois para você, vou fazer aquele resumo breve, deixo para você depois, caso você queira, caso não, né? Para você registrar a aula no seu diário de práticas e vivências e realizar a atividade proposta. Deixa eu compartilhar aqui novamente a tela com vocês. Aqui eu preciso sair dessa tela do Enem, tá? Espero que você não esqueça de fazer a isenção, né? Ela é importante, mesmo que você não esteja pensando em fazer o Enem agora. De repente você resolve fazer.
Um oráculo, a pergunta é: a arte é política? Um guru com resposta para tudo. Nietzsche seria cancelado se tivesse redes sociais. Produz textos e Nietzsche, o estilo de Leandro Carnal. É uma das mais recentes inovações produzidas pela inteligência artificial. Essa resposta seria melhor do que aquela que eu poderia criar. Você se assustou com essa tecnologia? Já usou? Consciência de situação histórica. Como professor, eu me pergunto como será o futuro da sala de aula, que parece que mal se adaptou à era da internet, passaria no Enem. Como aprender agora que um robô pode te dar uma resposta pronta? Novidade, é complexo, merece uma reflexão. Eu convido você a pensar comigo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Budweiser. Prazer, Carnal. O ChatGPT, ou ChatGPT, ele é um robô alimentado por uma inteligência artificial, desenvolvido no Vale do Silício. Significa que, diferente de uma enciclopédia que traz o dado pronto, que traz a resposta absolutamente fechada, estamos diante de alguém ou de algo que vai dialogar conosco e vai aprender e dar respostas inteligentes e que pode cada vez mais ser algo fora do nosso controle. Isso lhe seduz ou isso lhe assusta? E já temos estudos sobre isso. 90% dos estudantes dos Estados Unidos já se utilizaram do recurso. Um em cada 3 educadores tem opinião de que ele deve ser totalmente banido. Seria possível? Essa é uma luta já perdida. Como redefinir educação e aprendizado a partir dessa novidade? Quando eu era criança e um professor pedia um trabalho, o feudalismo, as capitanias hereditárias, eu me lembro em particular de O Sistema Solar, nós íamos para casa, abrimos a enciclopédia Barça, havia na minha casa mais de uma enciclopédia, Novo Tesouro da Juventude, Delta Larousse, Britânica, e nós copiávamos longos trechos. Era um exercício muito mais de cópia do que de reflexão. Isso era esperado. Estávamos então na 6ª, 7ª, então 8ª série e nós copiávamos informações prontas. Um bom trabalho era avaliado um pouco pela quantidade de páginas, se o aluno teve a paciência de exercitar o que a gente chama de motricidade fina. Aprendíamos pouco, copiávamos muito. Hoje eu posso conversar com a inteligência, eu posso conversar através do ChatGPT, eu posso chegar a uma resposta que não está pronta, que vai ser pensada, que vai ser produzida a partir de um diálogo comigo. Agora vamos à prática. Eu vou utilizar o recurso e pedir que ele produza algo que imite meu estilo, que seja um êmulo, que seja uma cópia do meu estilo. Então deixa eu escrever aqui: crie um texto que imite o estilo de Leandro Carnal sobre tecnologia. Vamos ver. Vejam o que criou aqui, imitando o estilo de Leandro Carnal. A tecnologia é um tema que desperta paixões e debates acalorados entre os mais diversos grupos. Há aqueles que acreditam que a tecnologia é a solução para todos os nossos problemas, enquanto outros enxergam nele uma ameaça à nossa privacidade e liberdade. Interessante, ele começou genérico, passaria no Enem, começou genérico e agora ele foi dando exemplos concretos sobre uma divergência, né? Mas afinal, o que é a tecnologia? Excelente recurso, ele vai definir. Podemos definir tecnologia como um conjunto de técnicas e conhecimentos utilizados para criar produtos e serviços que facilitam a vida das pessoas. Aqui eu faria o questionamento porque dizer que tecnologia é um conjunto de técnicas é como definir saúde como ausência de doença, e doença como ausência de saúde.
Depois, dizendo que facilita a vida das pessoas, é ignorar a história. A tecnologia nem sempre é feita para facilitar. Por vezes, a tecnologia é feita para controlar um grupo e até para prejudicar um grupo. Dizer que ela é para facilitar é uma visão bastante positiva. Desde a invenção da roda até o surgimento da internet, a tecnologia tem sido responsável por transformar a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Então, ele foi para um campo de neutralidade positiva. Eu, como historiador, já faria um senso crítico. Para quem facilitou a vida o surgimento, por exemplo, das máquinas industriais? Quem é que ganhou com isso? Quem foi beneficiado por isto? E assim por diante. Mais um trechinho. No entanto, é importante lembrar que a tecnologia em si não é boa ou ruim, o que contradiz a ideia dele de que facilita a vida das pessoas. O que determina seu impacto na sociedade é o modo como ela é utilizada. Por exemplo, a inteligência artificial pode ser utilizada para melhorar a eficiência de processos industriais ou para criar sistemas de vigilância invasivos. Cabe a nós decidir como queremos utilizar essa tecnologia. Excelente, agora ele introduziu uma duplicidade que eu introduziria, mas antes ele dizia que é para facilitar a vida das pessoas. O historiador perguntaria: facilitar a vida de quais pessoas, de quais grupos sociais e quem controla a tecnologia, já que a tecnologia fora das sociedades originais, indígenas, por exemplo, é sempre privilégio de um grupo e nunca é universal. Você se reconheceu? Novo Elseve Cachos Longos dos Sonhos para levar nutrição até as pontas. Salve os últimos 3 centímetros de L'Oréal Paris. Um aparelho com memória para todas as suas fotos é o Galaxy M54. Adquire o seu na loja online Samsung. O trecho "a tecnologia não é boa nem ruim" eu já utilizei em palestras, mas não é uma ideia minha, nem é uma ideia original. Tecnologia é uma ferramenta neutra. Eu já usei o exemplo que você pode, por exemplo, usar um martelo para matar uma pessoa e pregar um prego. Bem, um texto imitando o meu estilo tem algumas facilidades, porque há centenas e centenas de textos meus na internet ou falando, e ele deve ter procurado, eu imagino, não conheço o processo, ele deve ter procurado e pensado nas características em comum. Mas vamos a um desafio maior. Nós consideramos que a criação artística e poética é própria dos seres humanos. Então, como seria perguntar a ele, por exemplo, produza um soneto em estilo de Olavo Bilac, nosso mais conhecido autor parnasiano. O que significa rigor da forma, vai ter que ter 4433. Vamos ver o que ele faz. E aí ele escreveu: com a pena em punho e a mente atenta, escreva essas linhas em prosa e verso, buscando na arte a forma mais acertada de expressar o amor que me disperso. Ó musa inspiradora, tu que encantas, com teu olhar divino e suave toque, fazei-me alma livre de desencantos e concedei-me o dom de um soneto nobre. Aí ele respeitou 4433, um soneto, ou seja, 14 versos. Em cada verso tento descrever o amor que sinto, puro e verdadeiro, que me faz vibrar e me faz viver. E assim, com a beleza da poesia, escrevo essas linhas com alegria, celebrando o amor que é meu companheiro. É um poema bem fraquinho, não tem nenhuma ideia original, mas provavelmente se eu fosse um aluno de 6º, 7º, 8º ano, a quem foi demandada a tarefa de fazer um soneto para ver se eu domino a forma, essa resposta seria melhor do que aquela que eu poderia criar. Mas vamos medir as sílabas poéticas para ver se a inteligência artificial manteve o que seria a característica parnasiana. Versos metrificados. Vamos ver. Com a pena em punha a mente atenta. Uma certa métrica, não rigorosíssima, porque os versos dos tercetos finais têm menos sílabas. Mas, em todo caso, é certamente uma ferramenta que se aperfeiçoa. Já me disseram que, se eu perguntar em inglês, a resposta é ainda mais sofisticada que em português, porque ele tem mais acesso e ele foi criado em inglês. Então, ele pode crescer e pode melhorar. Não tem aqui nenhum verso muito bonito. Não tem neste soneto nenhum verso inesquecível. E não tem o rigor parnasiano de Olavo Bilac,
E a rima também é desencontrada. Mas, de novo, se eu fosse um aluno, criança ou adolescente, obrigado a fazer um soneto, isso aqui me daria uma resposta muito melhor do que eu passar horas e horas tentando resolver. Deixa eu pensar agora em uma pergunta mais ampla e mais filosófica. Uma pergunta que implique reflexão. Aliás, eu já fiz essa pergunta em entrevista para o Vic Muniz, mas vou fazer a nossa ferramenta. A pergunta é: a arte é política? Vamos ver o que se responde. A arte é política, assim como a política é arte, ambas expressões da sociedade e seus anseios, refletindo a luta pelo poder e a busca por liberdade em cada traço, nota ou palavra que se constroem. É interessante, bem feito, porque a resposta vai dizer que a arte é política e a política é arte. Excelente opção. A arte é um grito contra a opressão, é a voz dos oprimidos, a luz dos excluídos. Ela denuncia a política e aponta a direção em busca de um mundo mais justo e humano. A política é a luta pelo poder, pela defesa dos interesses da coletividade. A definição dele que a arte é um grito contra a opressão é possível quando nós temos uma arte revolucionária ou uma arte contestadora, mas a arte também pode ser reacionária e consagradora de uma determinada situação social, né? A arte é uma arma poderosa, transforma o mundo da sociedade, leva a sonhar com um futuro mais grandioso, aqui entrou na versão otimista, e nos dá força para lutar pela nossa liberdade. Não é uma resposta brilhante, mas é uma boa resposta. Não é uma resposta completamente equivocada, ela é parcial, mas, de novo, se eu fosse um aluno e tivesse que responder essa questão, talvez essa resposta fosse ainda melhor do que aquilo que eu pudesse pensar. A começar pelo excelente começo. A arte é política, assim como a política é arte. Agora a gente pode comparar com a resposta de um ser humano, que é o Vic Muniz. A função da arte não é de produzir mensagens ou opiniões, mas é de criar experiências em que o indivíduo, ao se relacionar com a arte, ele tem a sensação que ele é capaz de pensar por si mesmo. A obrigação do artista é abrir esses espaços. Eu acho que foi o Antonin Artaud que disse que o propósito genuíno da arte é criar espaços para a vida. Eu acho que ele falava de uma vida intelectual, né, que a arte é capaz de proporcionar, e ela abre talvez um vácuo semântico, intelectual, onde a pessoa, por um segundo, ela é dona daquela experiência, ela não está sendo forçada a pensar desse jeito ou daquele jeito. Minha atividade, o que ela faz que tem um valor político é justamente o fato de promover uma visão mais aberta e mais eficiente do mundo. Eu acho que se você ajuda as pessoas a perceberem o mundo e reagirem de uma forma mais eficiente, isso em si já é um ato de extremo engajamento político. A resposta do Vic Muniz inclui uma citação do Artaud, inclui certas paradas retóricas de que está pensando, enquanto que aqui o ChatGPT foi direto escrevendo, inclui certas humanidades, expressões, certas microexpressões faciais e inclui uma experiência pessoal dele, ou seja, sobre ele, como grande artista plástico que é, como ele pensa a arte. Naturalmente, a resposta do Vic Muniz é muito mais rica, mas eu imagino que seria muito fácil pedir à inteligência artificial que, por exemplo, citasse Artaud, citasse grandes teóricos da história da arte e tentasse imitar um pouco mais, inclusive o estilo do Vic Muniz de falar. Por enquanto, mas isso deve ser superado rapidamente, essa inteligência artificial geradora de textos está muito ligada ao que encontra de forma genérica na internet. Eu acredito que muito em breve ela ficará mais sofisticada. Eu também entrevistei a grande filósofa Scarlett Martin, especialista em Nietzsche na USP, e ela, em uma entrevista que eu adorei, aliás, fiz duas com ela acabou refletindo sobre hipóteses de devaneios. Ela acabou refletindo sobre coisas que não têm uma resposta objetiva. Então vamos ao campo do devaneio. Nietzsche morreu em 1900. Mal havia eletricidade no mundo.
Se Nietzsche estivesse vivo em 2023, vamos ver, pergunto agora à inteligência. Nietzsche seria cancelado se tivesse redes sociais hoje? Ou seja, estou fazendo uma pergunta em si absurda. Não é possível, pela lógica, imaginar que um homem que morreu em 1900 vá ter, mas vamos ver. Vamos ver o que a inteligência artificial diz a esse respeito. Nietzsche seria cancelado se tivesse redes sociais hoje? É difícil prever como Nietzsche seria recebido nas redes sociais de hoje em dia. Veja que tem uma consciência de que Nietzsche não é um homem contemporâneo das redes sociais. Isso já torna melhor que a média das pessoas. Já tem uma perspectiva cronológica aqui. É possível que ele enfrentasse críticas e polêmicas, dado que suas ideias muitas vezes foram consideradas controversas e desafiadoras ao status quo. No entanto, é importante considerar que o contexto histórico e social em que Nietzsche viveu era muito diferente do atual. Um cuidado para evitar o anacronismo, excelente, também muito bom. Nietzsche viveu no final do século XIX, quando as ideias modernas e as noções de liberdade, individualismo e questionamento da religião estavam ganhando força na Europa. Suas obras foram mal compreendidas e mal interpretadas por muitos de seus contemporâneos, mas também foram influentes em movimentos como o existencialismo e o pós-modernismo. Excelente. Hoje em dia, a recepção das ideias de Nietzsche seria certamente influenciada pelas complexas dinâmicas das redes sociais, e aí segue falando isso. É interessante, consciência de situação histórica. Nietzsche não é contemporâneo das redes sociais. Necessidade de lembrar que essa pergunta contém um absurdo, logo eu tenho que lembrar que o contexto em que Nietzsche viveu e morreu é completamente diferente de hoje. Esse cuidado para evitar o anacronismo é um cuidado de historiador profissional. Quase nada é comparável, dadas as diferenças no tempo. Essa é uma resposta inteligente, que começou muito bem. Ou seja, se eu estivesse lendo de um aluno, eu já faria um sinal com a caneta e um ponto de exclamação. Isso, exatamente, cuidado para colocar as coisas no seu devido espaço e tempo. Mas vamos comparar agora com a Scarlett. Que resposta a Scarlett me deu para a mesma questão nessa entrevista? Eu cliquei em cima. Agora vou convidar que a gente faça o que Nietzsche prometeu fazer, que a gente se encha de ópio e a gente possa fazer uma viagem neste ópio. Se Nietzsche existisse em 2022, se Nietzsche tivesse redes sociais e ele postasse as frases tão ricas de aforismos que fazem sucesso até hoje nas redes sociais, Nietzsche seria cancelado completamente? Depende das frases que ele viesse a postar. Se ele postasse, por exemplo, essas frases em que ele diz que não há essência, não há identidade feminina, que são diferentes configurações do feminino, eu tenho a impressão de que ele seria muito bem-vindo. Mas se ele postasse frases do tipo: a mulher tem de se limitar a atender os desejos do homem, talvez ele fosse cancelado. A resposta da Scarlett é mais sutil. Ela lembra que em Nietzsche, apesar de seu tom explosivo, ou a frase que é o título da biografia dele, Eu Sou Dinamite, que Nietzsche tem frases que seriam muito bem recebidas na internet. E tem outras frases em que ele seria visto como antifeminista. Então ela dá uma sutileza que a resposta da inteligência artificial não teve. Não há uma resposta de Nietzsche. Há respostas de Nietzsche que seriam muito bem-vindas e outras que seriam motivo de cancelamento. E se eu introduzisse uma reflexão ainda sobre isso, eu ainda deveria dizer como historiador que a frase de que as mulheres deveriam servir aos homens, que é de Nietzsche, ela seria motivo de cancelamento por feministas, críticos, pela esquerda, por pessoas ligadas a vanguardas e reflexões de gênero, mas seria celebrado por vários círculos conservadores de extrema-direita que proclamam até hoje que existe um papel de gênero ligado inclusive à submissão de base religiosa ou política das mulheres aos homens. Então Nietzsche seria cancelado em parte ou seria celebrado de acordo com o grupo que recebesse essas frases. Até hoje,
A misoginia que está em alguns textos de Nietzsche no século XIX está presente entre nós através da internet. Uma das entrevistas mais fortes que eu fiz, no sentido de emoção, inclusive para mim, foi com Gilberto Gil. E como o Gil estava chegando a uma idade muito experiente, de muita significação cultural, que são 80 anos, eu perguntei a ele se havia beleza na condição velha de existir. E o Gil deu uma resposta bastante interessante. Vamos fazer a mesma pergunta agora para a inteligência artificial. A beleza na condição velha de existir? Não sei nem se vai entender. Sim, a beleza na condição velha de existir. A velhice é uma fase da vida que pode trazer muitas experiências enriquecedoras e uma nova perspectiva sobre o mundo. Ao longo dos anos, a pessoa acumula conhecimento, sabedoria e aprende a apreciar as coisas simples da vida. A beleza da velhice está na sabedoria que a pessoa adquiriu, nas histórias que ela tem para contar e na compreensão profunda que ela tem sobre a vida. A velhice pode trazer uma maior aceitação e compreensão dos outros, uma maior empatia e sensibilidade para as coisas que realmente importam. Além disso, a velhice pode trazer uma maior liberdade e independência, uma vez que a pessoa já passou de muitas das responsabilidades que a vida pode trazer. É uma resposta positiva, seria bem recebida por grupos de defesa da terceira idade, por grupos de defesa da melhor idade. A grande questão é que é uma resposta, talvez, de origem em certo tipo de velhice em países desenvolvidos, com aposentadoria mais sólida. Para a maioria das pessoas. E então, você gostou aí do Leandro, do professor Leandro Carnal, né? Eu trouxe o Leandro Carnal para você, porque nós estamos falando aqui desse novo mercado de trabalho que vem se construindo e muitos jovens, às vezes, acabam questionando, mas não vai mudar tudo. Você percebeu? Até o meio acadêmico vem sofrendo grandes transformações, né, com a inteligência artificial. Hoje eu não consigo saber se um trabalho, uma pesquisa, muitas vezes é realizada por uma pessoa, por um ser humano, ou se essa pesquisa foi realizada por uma inteligência artificial. Né? Você compara, né, se nós pegarmos a maioria das respostas, assim como o professor Leandro Carnal falou, né, ela é muito bem estruturada, né, até mesmo pensando num jovem que venha realizar essa atividade gastando horas e horas para escrever um texto. Tá? Isso é mais para a gente perceber que o mercado de trabalho ele vem sendo dominado pela tecnologia. Então, de repente, aquele trabalho que você acha, esse trabalho não vai sofrer com consequências em relação às transformações tecnológicas do mundo. Pense bastante, tá? Pense bastante sobre isso. Acho que ficou bem claro aí nesse vídeo do professor Leandro Carnal, tá? Eu quero colocar para você agora, então, novamente aqui, a nossa aula de projeto de vida de hoje. Tá? O vídeo do professor Leandro Carnal você pode assistir na íntegra, tem mais 15 minutos lá, tá? Mas eu vou compartilhar com você agora a tela da nossa aula de hoje, o mapa mundi do trabalho. Deixa eu só fechar essa outra tela. Agora eu quero ampliar essa tela aqui para a gente, melhor para visualizar. Vou fazer a revisão. Terminando a revisão, vou deixar aqui a tela para você durante uns 10 minutos, mais ou menos, para que você possa registrar no seu diário de práticas e vivências e para que depois você também possa realizar a atividade proposta. Tá? O mapa mundi do trabalho, o que ele revela? Essa pergunta, né, que vem aí, gente, uma conversa com o estudante, né? Quando nós falamos, não é nenhuma questão de adivinhação, né? Na verdade, o que revela, né, todas essas transformações, essas mudanças. Pense no que eu acabei de trazer para você aí no vídeo do professor Leandro Carnal, tá? Assertividade e persistência foi a competência socioemocional em foco que nós trabalhamos. Falei sobre a conversa, né, com o estudante. O futuro do trabalho não pode ser mais concebido sem a influência
da tecnologia. Mesmo aqui o campo, né, que nós falamos da educação está sofrendo grandes transformações, sim, com a tecnologia. O Breno veio falando do futuro, representado por filmes, séries e desenhos. Eu citei o Jetson, né, que é do meu tempo, mas você pode citar outros filmes aí, se você quiser colocar filmes que você assistiu, séries na Netflix também, tá? As máquinas ocuparão o lugar da mão de obra humana. Aí você pode pegar o gancho até do professor Leandro Carnal. Geralmente a gente coloca que a tecnologia veio para facilitar a nossa vida, mas nós sabemos que a tecnologia também dificulta a vida de muita gente. Nós podemos pensar na Segunda Guerra Mundial, a tecnologia usada naquele momento, o campo de Auschwitz, né, e outros campos de concentração, grandes tecnologias, né? Hoje você pode falar que é ultrapassada, mas na época, né, foi utilizada de uma maneira completamente errada, né? Então eu poderia colocar para você grandes profissionais em grandes áreas, mas sem caráter, né, o problema aí se torna muito grande, tá? As máquinas ocuparão o lugar da mão de obra humana, pensa aí. As atividades serão adaptadas. Será que, com o mercado de trabalho se expandindo cada vez para a tecnologia, as empresas irão adaptar para que você continue trabalhando na empresa? Ou ela vai liberar essa mão de obra e trocá-la pela máquina, né, e o desemprego aumentando? Futuro do trabalho e domínio tecnológico, aumento das exigências profissionais, isso eu tenho falado com vocês constantemente, esse aumento. O mundo está ficando mais exigente através da tecnologia. Então, gente, tem que pensar no mercado de trabalho estudando, não tem outra saída. Tá? Se você tiver um plano melhor, comente aí, porque eu vejo, né, o mercado de trabalho, o estudo e o desenvolvimento das competências socioemocionais, são muito necessários, tá bom? O mundo do trabalho é totalmente mutável, é só você olhar a história, né? Lá nós tínhamos a manufatura, né, aquele trabalho artesão, depois vem se modificando, aí nós temos o trabalho a partir da Revolução Industrial e agora, né, a partir da tecnologia, esse mundo tecnológico, né? E deixei uma atividade aqui, né? É uma área para chamar de minha. Escolha uma área de atuação e pesquisa. Eu quero que você faça uma pesquisa com uma área de atuação, sobre as suas possibilidades de atuação, né, para você. E pense nas demandas do mercado. Para você pensar nessa área, pense no que o mercado está necessitando hoje. E se essa área vai estar presente ainda daqui a 10 anos, né? Porque de repente você pensa em uma área que já está em extinção. De repente aí complica depois para você no mercado de trabalho. Então tem que pensar ali no futuro. Mas geralmente eu peço para você pensar dentro de algo que você gosta. Faz essa pesquisa, coloca aí no seu diário de práticas e vivências. Conforme combinado, vou deixar 10 minutos para você agora. Você vai ter 10 minutinhos para realizar aí, registrar essa aula no seu diário de práticas e vivências e já pensar na atividade, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês. Está vindo aí um feriado, né? Espero que você curta bastante com sabedoria e também que você pense aí sobre a isenção lá do Enem. Eu não quero fazer o Enem, mas faça a isenção. De repente, lá na frente, você decide fazer, né, a prova, você resolve fazer a prova do Enem, aí você já tem a isenção. Até a próxima.